Então respondeu Zofar, o Naamatita: Não se dará resposta à multidão de palavras? Acaso tem razão o tagarela? Tuas mentiras hão de fazer calar os homens? E zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Pois dizes: Minha doutrina é pura e sou limpo a teus olhos. Falasse Deus e abrisse seus lábios contra ti, e te revelasse os segredos da sabedoria, da verdadeira sabedoria, que é multiforme. E saiba que és ainda devedor, considerando o teu pecado. Alcançarás os caminhos de Deus? Chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno, que poderás tu saber? Mais comprida é sua medida do que a terra, e mais larga do que o mar. Se ele passar e prender alguém e chamar a juízo, quem o impedirá? Porque ele conhece os homens vãos e sem esforço vê a iniquidade. Mas o homem estúpido se tornará sábio quando a cria de um asno montês nascer um homem. Se devotares teu coração e estenderes as mãos para ele, se lançares para longe a iniquidade de tua mão e não permitistes habitar em tua tenda a injustiça, então levantarás teu rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás, pois te esquecerás da tua aflição e te lembrarás dela como as águas que já passaram. Tua vida será mais clara que o meio-dia e as trevas te tornarão como a manhã. Terás confiança, porque há esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. Deitar-te-ás, e ninguém te espantará, e muitos procurarão obter teu favor. Mas os olhos dos perversos desfalecerão, seu refúgio perecerá, sua esperança será decepção. Então Jó respondeu: Sem dúvida, vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Também eu tenho entendimento como vós, e não vos sou inferior. Quem não sabe coisas como essas? Eu sou motivo de riso para meus amigos, eu que invocava a Deus e ele me respondia, justo e reto servindo de zombaria. No pensamento de quem está seguro há desprezo para o infortúnio, destinado àqueles cujos pés já resvalam. As tendas dos bandidos gozam paz, e os que provocam a Deus estão seguros, aqueles que trazem seu Deus na mão. Mas pergunta aos animais, e cada um te ensinará, e às aves dos céus, e elas te farão saber, ou falar com a terra, e ela te instruirá, até os peixes do mar te informarão. Qual entre todos estes não sabe que a mão do Senhor fez isto? Em sua mão está a alma de todo ser vivente, e o espírito de todo gênero humano. Pois o ouvido submete à prova as palavras, como o paladar prova as comidas. Com os idosos está a sabedoria, e na longevidade o entendimento. Com Deus está a sabedoria, e a força ele tem conselho e entendimento. O que ele derruba não se pode reedificar, lança na prisão e ninguém a pode abrir. Se retém as águas, elas secam, solta-as e devastam a terra. Com ele está a força e a sabedoria. Seu é o que erra e o que faz errar. Aos conselheiros leva a confusão, e aos poderosos transtorna. Solta as algemas dos reis, e ata um cinto em seus lombos. Leva os sacerdotes à confusão, e aos poderosos transtorna. Aos eloquentes ele tira a palavra, e tira o entendimento dos anciãos. Lança desprezo sobre os príncipes, e afrouxa o cinto dos fortes. Revela as profundezas das trevas, e traz à luz a sombra da noite. Engrandece as nações, e as faz perecer. Alarga as fronteiras das nações, e as dispersa. Tira o entendimento aos chefes do povo da terra, e os faz vaguear pelos desertos, sem caminho. As trevas andam às apalpadelas sem terem luz, e as faz cambalear como ébrios. Eis que tudo isso viram meus olhos, e meus ouvidos o ouviram e entenderam. Como vós o sabeis, também eu o sei. Não vos sou inferior, mas falarei ao Todo-Poderoso, e quero defender-me perante Deus. Vós, porém, besuntais a verdade com mentiras, e vós todos sois médicos que não valem nada. Oxalá vos calasseis de todo, e isso seria a vossa sabedoria. Ouvi agora minha defesa.
e atentai para os argumentos de meus lábios. Porventura falareis perversidade em favor de Deus, e a seu favor falareis mentiras? Sereis parciais por ele? Contendereis a favor de Deus? Ser-vos-ia bom se ele vos inquirisse? Ou zombareis dele como se zomba de qualquer homem? Acerbamente vos repreenderá, se em oculto fordes parciais. Não vos amedrontará a tua dignidade? Não cairá sobre vós o seu terror? Vossas máximas são como provérbios de cinza, vossos baluartes, baluartes de barro. Calai-vos perante mim, e falarei eu, e venha sobre mim o que vier. Tomarei minha carne em meus dentes, e porei a vida em minha mão? Eis que me matará, já não tenho esperança, contudo defenderei meu procedimento. Também isso será minha salvação, pois o ímpio não virá perante ele. Atentai para minhas razões, e dai ouvidos à minha opinião. Já pus em ordem minha causa, e sei que serei achado justo. Poderá alguém contender comigo? Nesse caso, eu me calarei, renderei o espírito. Concede-me somente duas coisas, então não me esconderei de teu rosto. Alivia a tua mão de sobre mim, e não me espante teu terror. Interpela-me, e te responderei, e deixa-me falar, e tu me responderás. Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me minha transgressão e meu pecado. Por que escondes teu rosto e me tens por teu inimigo? Quebrantarás a folha arrebatada pelo vento e perseguirás a palha seca? Pois decretas contra mim coisas amargas e me faz herdar os pecados de minha mocidade. Põe meus pés no tronco e observa todos os meus caminhos, marcando a sola de meus pés. Apesar de eu ser como coisa podre que se consome e como roupa que é comida da traça. O homem nascido da mulher vive poucos dias cheio de tribulações. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Sobre tal homem abres teus olhos e a mim me fazes entrar em juízo contigo? Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Os dias do homem estão determinados, contigo está o número de seus meses, puseste-lhes limites, até dos quais não passará. Desvia dele teus olhares, para que tenha repouso até que, como o assalariado, tenha completado seu dia. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará e não cessarão seus rebentos. Se envelhecer na terra sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. O homem, porém, morre e fica prostrado, expira o homem, e onde está? Como as águas se evaporam de um lago e o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará nem será despertado de seu sono. Oxalá me escondesses na sepultura e me ocultasses até que tua ira se desviasse e me pusesses em prazo e se lembrasse de mim. Morrendo o homem, tornará a viver? Todos os dias de minha vida esperaria até que viesse minha mudança. Chamar-me-ias e eu te responderia. Terias saudades da obra de tuas mãos. E até contarias meus passos e não levantaria em conta meus pecados. Minha transgressão estaria selada num saco e ocultarias minhas iniquidades, como o monte que se esborou e se desfaz e a rocha que se remove do lugar. Como a água gasta as pedras e as cheias arrebata o pó da terra, assim destróis a esperança do homem. Prevaleces para sempre contra ele, e ele passa. Mudas seu rosto, e o despedes. Seus filhos recebem honra sem que ele o saiba, são humilhados sem que ele perceba. Mas ele sente as dores de seu próprio corpo, e sua própria alma sofre.